Bom, galera, mais uma vez aí, seja bem-vindo às nossas aulas de capital de giro. Hoje nós vamos continuar falando do capital de giro, igual a gente terminou a aula passada. Na aula passada nós introduzimos, a ideia do capital de giro, o que seria capital de giro. Conhecemos então o que seria o ciclo operacional e financeiro das empresas e os indicadores de atividade, que são os prazos médios de pagamento, recebimento e estocagem. Deixei para vocês um desafio, uma atividade para vocês fazerem, para a gente poder corrigir agora no início das nossas aulas. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a atividade para a gente corrigir aqui, antes da gente dar sequência, porque hoje a gente vai ver a análise dinâmica do capital de giro, que é a análise do modelo Fleury. Vou compartilhar com vocês, então, a atividade que estava lá no portal. Seria essa daqui, ó. Então, avalie as demonstrações financeiras abaixo e faça o que se pede. Todo mundo conseguiu fazer? Alguém teve alguma dificuldade de fazer essa atividade? Vocês estão me escutando? Eu estou, Ana. Então, tá bom. É só para saber, porque às vezes fica em silêncio, eu fico sem saber se vocês estão me escutando ou não. Então, foi essa atividade aqui que a gente pediu para vocês fazerem, né? Então, vamos corrigir aqui agora. E se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode tratar dela aqui agora. Então, foi apresentado o balanço patrimonial e uma DRE, de uma empresa, chama Empresa Chance Limitada. E pediu para a gente calcular o prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, de estocagem, de recolhimento das obrigações fiscais e de pagamento das despesas operacionais. Depois, para a gente calcular o ciclo operacional e o ciclo financeiro. Então, vamos começar aqui pelo prazo médio de recebimento. Prazo médio de recebimento a gente quer saber, em média, quantos dias, em média, que a empresa leva para poder receber as suas vendas a prazo. Então, essa aqui é a ideia de buscar aqui o prazo médio de recebimento. Para a gente achar o prazo médio de recebimento, a gente tem que trabalhar com aquela fórmula, que é o clientes, dividido pelas vendas líquidas e multiplicar por 360. Então, a fórmula é essa daqui, PMR é igual a clientes a receber, dividido por vendas líquidas, vezes 360. Pessoal, quem fez, achou qual resultado? Vamos ver. A gente vai achar o mesmo. Eu achei 34,70. Não sei se tá certo. Então, vamos ver. Clientes a receber, nós temos aqui 480 mil. Nós vamos dividir pelas vendas líquidas. Ó, as vendas líquidas é 4.980. Então, vai ser 34,70. Isso aí. Então, aqui vai ser 480 mil dividido por 4.980 vezes 360. Aqui vai dar aproximadamente 35 dias, Já que estamos falando de dias, a gente pode colocar aqui a empresa Chance leva aproximadamente 35
35 dias para receber de seus clientes. Então, esse aqui é a média, né? Que na verdade o resultado aqui deu 34,70, arredondando. Esse é o resultado. Então, aproximadamente leva, vamos colocar aqui em média. Deixa eu deixar claro que isso nós estamos tratando de média, né? Porque alguns ela pode receber com um tempo maior e outros receber com um tempo menor. Vamos fazer aqui o prazo médio de pagamento. Prazo médio de pagamento, a empresa ela vai saber aqui, em média, quanto tempo que ela leva para poder pagar os seus fornecedores, né? Então, a fórmula é fornecedores dividido por compras vezes 360. Então, vamos escrever aqui a fórmula, fornecedores dividido por compras vezes 360. Então, esse aqui é o nosso prazo médio de pagamento. Então, fornecedores é aqui no passivo, né? O tanto que a gente deve para fornecedores. Então, a gente deve 560 mil. Dividido por compras. Né? Compras está aqui. Está compras, gente, mas é compras. Faltou um R aí. 2.400.000 vezes 360. Então, 560 mil dividido por 2.400.000 vezes 360. Deu quantos dias que vocês acharam aí? 84 aproximadamente? Sim. Isso. 84. Ok. Então, a empresa demora, em média, 84 dias para pagar seus fornecedores. Então, vamos aqui. Professor, Oi. é só uma dúvida que me surgiu durante o exercício. Sim. Na quesito compras, aí no caso você já forneceu para a gente, né? Uhum. Se não, aí eu usaria aquela fórmula lá para achar compras. Isso, que seria o CMV do período, menos estoque inicial, mais estoque final. Isso. Só que aí você iria. Como é que eu vou identificar o que é o estoque inicial? Qual que é o. Então, o que acontece? A gente só consegue utilizar essa fórmula quando o balanço patrimonial, nesse caso, aqui a gente não conseguiria usar essa fórmula, por isso que eu dei para vocês aqui o valor de compras. Mas quando que você vai conseguir utilizar? Você lembra que eu falei com vocês que quando o balanço, de fato, ele é publicado em 2 anos? Então, aqui seria, por exemplo, 2019 e 2018. Então, olha só, o estoque final de 2019 é o que tiver aqui de 2019. O estoque final de 2018, ele é o estoque inicial de 2019. Entendeu ou não? Entendi. Aí no caso, eu ia comparar dos 2 anos. Os 2 anos, porque o estoque inicial seria o estoque final do ano anterior. Ou seja, o valor que a empresa termina o estoque no ano anterior é o valor que ela começa o estoque no ano. Então, dia 31 de dezembro, ela finalizou, por exemplo, 31 de dezembro de 2018, ela finalizou com R$1 milhão de estoque. Aí você quer saber o estoque inicial em 2019, é esse 1 milhão, é quanto que ela começou em 2019. Entendi. Aí, ok? Porque aí a fórmula seria CMV, que você vai pegar lá na DRE, menos estoque inicial, né? Que é esse valor, o estoque final do ano anterior, mais o estoque final,
que aí o estoque final seria o valor da conta mesmo, quanto que finalizou naquele ano. Ah, não, beleza, entendi. Beleza? Beleza. É muito boa a pergunta. Agora vamos ver o prazo médio de estocagem. O prazo médio de estocagem vai medir, em média, quanto tempo a empresa demora para poder renovar seus estoques ou vender suas mercadorias e produtos, que é dado pela fórmula estoque dividido pelo custo da mercadoria vendida ou custo do produto vendido, multiplicado por 360. Então, aqui seria PME é igual a estoques. Então, o estoque nós temos aqui 260 mil. Dividido pelo custo do produto vendido, né, que é 4.320.000. Vezes 360. Então, aqui nós vamos ter R$21,66. Isso? Sim. Isso mesmo. Então, a empresa leva aproximadamente 22 dias para vender seus estoques. Gente, minha voz está um pouco rouca hoje, porque com a inflamação na garganta. Então tá. Então, aproximadamente 22 dias. Agora vamos ver o prazo médio de recolhimento das obrigações fiscais, ou seja, quanto tempo, em média, a empresa leva para poder pagar os seus impostos, né? Então, vamos pegar os impostos a recolher, dividir por imposto sobre vendas, né? Pode ser deduções, se não tiver detalhado, multiplicar por 360, que é o prazo médio de recolhimento das obrigações fiscais. Então, impostos a recolher, nós temos aqui 20 mil, dividido por imposto sobre venda, que é 1.020.000, vezes 360. Então, aqui vai ser aproximadamente 7 dias. 7,05. Então, empresa leva em média 7 dias para recolher os impostos sobre as vendas. E por fim, vamos ver aqui o prazo médio de pagamento das despesas operacionais, né? Que são essas despesas aqui, ó. Esses 250 mil que a gente tem de despesa, quanto tempo que a gente leva para poder pagar ele. Então, nós vamos pegar aqui o contas a pagar, né? As contas a pagar aqui refere-se às despesas operacionais, e fornecedores equivale aqui a
aos custos, né? Ou seja, quando a gente tem no balanço patrimonial no passivo fornecedor, significa que eu estou devendo quem me fornece a matéria-prima ou o material da minha atividade operacional. E contas a pagar são as outras contas normais, né? Água, luz, telefone, internet, propaganda e assim por diante. Então, nós vamos pegar, para a gente poder calcular o prazo médio de pagamento das despesas operacionais, o saldo do contas a pagar, dividir pelas despesas operacionais e multiplicar por 360. Então, vai ser... Então, prazo médio de pagamento das despesas operacionais é igual contas a pagar 40 mil, dividido pelas despesas operacionais, que são 250 mil, vezes 360. Que vai ser igual... 57,60. 57,6. A empresa demora, em média, 58 dias para pagar suas despesas operacionais. Então, esses são os nossos prazos médios de atividade, né? Quanto tempo, em média, leva para poder pagar ou receber ou vender os estoques. Então, com isso, com esses prazos médios, a gente consegue calcular o ciclo operacional da empresa, ou seja, o que é o ciclo operacional? Recapitulando, é o prazo que a empresa demora para poder fazer um ciclo girar. O que é um ciclo? Ela compra, ela tem alguns passos para fazer o seu negócio. Ela compra matéria-prima, ela vende a matéria-prima, ou então ela produz, né, entra no processo de produção, vamos supor, em uma indústria. Ela compra matéria-prima, essa matéria-prima vai à produção, ela produz, fica pronto, ela vende, ela paga a matéria-prima e ela recebe dos seus clientes. Então, é um ciclo completo. Então, o ciclo operacional seria esse ciclo completo. Na empresa de comércio, eu compro a mercadoria, eu vendo a mercadoria, eu pago a mercadoria e eu recebo o que eu vendi. Um ciclo completo. A prestação de serviço é a mesma coisa. Às vezes eu não tenho a mercadoria para comprar, mas eu tenho um tempo ali que eu presto meu serviço, que eu gero uma prestação de serviço por completo. Ou seja, qual que é o tempo que será que demora para eu prestar o serviço e receber? Quanto tempo que demora para eu vender, prestar o serviço e receber do meu cliente? Seria o ciclo de uma empresa prestadora de serviço. Nesse caso, o que seria o ciclo operacional? É o prazo médio de estocagem, né? O que é o prazo médio de estocagem? Quanto tempo que a empresa demora para vender? Ou seja, desde que eu compro até o momento que eu vendo, a mercadoria está em estoque. Então, qual que é esse prazo? Quanto que fica no estoque? É o prazo médio de estocagem, mais o prazo médio de recebimento, que é, então, desde quando eu vendi até o momento que eu recebi. Qual que seria esse prazo? Então, nosso ciclo operacional é desde que eu compro a mercadoria até quando eu recebo o que eu vendo. Então, esse é o total do nosso ciclo operacional. Então, vamos ver aqui o nosso ciclo operacional. O nosso PME, que é o nosso prazo médio de estocagem, foi de 22 dias. Mas o nosso prazo médio de recebimento foi de 35 dias. Então, a gente tem aqui um ciclo operacional de 22,85, 57 dias.
Então, isso aqui, o ciclo operacional, desde que eu compro até o momento que eu recebo o que eu vendo. Agora, o nosso ciclo financeiro, ele corresponde ao seguinte, né? Quanto tempo que a empresa fica descapitalizada? Vamos imaginar que, lembrando que cada empresa são prazos diferentes. Cada empresa trabalha com prazos diferentes. Ela pode ter um ciclo operacional, inclusive, negativo. O ciclo financeiro, desculpa, inclusive, negativo. Vamos supor que, primeiro, a empresa ela compra, depois ela paga o que comprou, depois ela vende, depois ela recebe o que vendeu. Às vezes, esse daqui é o ciclo comum da empresa. Ela gira nessa forma. Ela compra, paga o que comprou, vende e recebe o que vendeu. O ciclo financeiro é esse tempo aqui, ó. Desde que eu paguei o que eu comprei até o momento que eu recebi o que eu vendi. Ou seja, se eu paguei, saiu o dinheiro do meu caixa. Então, do momento que sai dinheiro do meu caixa até o momento que entra dinheiro no meu caixa, demora quanto tempo? Ou seja, é o momento que a empresa fica descapitalizada. Acontece que tem muitas empresas, né? Claro que isso não é o comum, né? O mais comum é que seja esse processo, compro, pago, vendo e recebo. Às vezes acontece o seguinte, ó, eu compro, depois que eu compro, eu vendo, depois eu recebo o que eu vendi e depois eu pago o que eu comprei. Ou seja, paga o que comprou. Nesse caso, eu compro, mas não pago. Eu tenho um prazo médio de pagamento muito grande. Então, eu compro, não pago. Eu vendo o que eu comprei, eu recebo para depois eu pagar. Nesse caso, você não fica você não fica descapitalizado. Quem consegue trabalhar dessa forma é o melhor dos mundos, porque não vai precisar de capital de giro. Porque vai conseguir trabalhar com dinheiro de terceiro. Ele não vai precisar investir em estoque, por exemplo, porque ele compra, a empresa ela consegue comprar, não pagar no momento que ela compra e só vai pagar seu fornecedor depois que ela vendeu o que ela recebeu, o que ela vendeu. Então, esse daqui é o melhor dos mundos, né? Quando acontece isso, o ciclo financeiro é negativo, ou seja, eu não fico em nenhum momento descapitalizado. Nesse caso, e como que a gente calcula o ciclo financeiro? Né? Ele é o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento. Então, você vai pegar o ciclo operacional todo, aqui embaixo, ciclo operacional todo, menos o prazo médio de pagamento. Ou seja, dentro da sua operação, quanto tempo que a gente fica com o dinheiro de terceiro. Então, o ciclo financeiro é igual ao ciclo operacional, que é 57 dias, menos aqui que nós temos. Ó, o nosso prazo médio de pagamento, ele é alto, ele é 84 dias. É o que eu falei com vocês. Né? Eu acho que eu cheguei até a comentar isso na aula passada. Acho que o exemplo que nós fizemos na aula passada também tinha essa particularidade. Porque 57 menos 84 vai dar 27, vai dar menos 27. Ou seja, eu compro, eu vendo e eu recebo em 57 dias, que é o meu ciclo operacional. Só que desde o momento que eu compro, eu demoro 84 dias para poder pagar meu fornecedor. Então, nesses 57 dias, já comprei, já recebi o dinheiro e ainda fiquei com o dinheiro 27 dias no meu caixa, investindo e ganhando mais dinheiro em cima. Então, nesse caso, a gente tem um ciclo o ciclo financeiro negativo. Porque a gente não fica um período descapitalizado, pelo contrário, a gente fica 27 dias ainda com capital de terceira disposição, ok? Agora nós vamos trabalhar análise dinâmica do capital de giro. Depois a gente vai calcular aqui, né, capital de giro, necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria desse balanço.
Até aqui, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma ponderação? Não, eu pelo menos não. Então, tá bom. Não. Então, vou compartilhar com vocês um slide, a continuação daquele slide da semana passada. Não é isso. Estão conseguindo enxergar o slide? Não. Ainda não aparece, não. Não, não abriu, não. Só um minuto. Agora vocês conseguem? Sim, para mim apareceu. Sim. Ok. Vamos aqui, nós já vimos essa aula passada. Então, agora nós vamos falar sobre o modelo que a gente chama modelo Fleury, né, que é a análise dinâmica do capital de giro, que é como a gente chama essa parte, né? Análise dinâmica do capital de giro. Então, nós vimos aí todo o conceito de capital de giro, que ele é basicamente o recurso da empresa que fica aplicado no ativo circulante, né, para poder gerar o seu negócio, fazer o giro da empresa na sua atividade operacional. E trabalhando aí com a gestão de capital de giro dentro das empresas, né, que sempre foi um desafio para os gestores financeiros, principalmente aí em economia como o Brasil, né, porque no Brasil a gente tem dificuldades de crédito, de fonte de financiamento de curto prazo. Ou seja, os empréstimos de curto prazo no Brasil, vocês vão ver isso na prática quando vocês estiverem trabalhando, às vezes a empresa precisa fazer empréstimos para poder aplicar no seu giro, né? Que é o que chama de empréstimo de capital de giro. E esse empréstimo ele é muito oneroso no Brasil. O Brasil ele tem alguns financiamentos interessantes de longo prazo. Por exemplo, se você for abrir um novo negócio, então você consegue uma linha de crédito com BNDES, ou então com Finame, com algum tipo de linha de crédito nesse sentido. Mas de curto prazo, para capital de giro, o Brasil é muito fraco.
fraco no sentido de, olha, tem muito banco oferecendo, mas cobra juros muito altos, né? Então, o Brasil ele tem essa dificuldade. E com o intuito de oferecer um conjunto de indicadores que permite, né, o gestor financeiro uma análise melhor da situação do capital de giro das empresas, a área de finanças, né, a literatura financeira, ela propôs um modelo de análise de capital de giro que ficou conhecido como modelo dinâmico do capital de giro, que é esse modelo Fleury. Ele foi desenvolvido, salvo me engano, foi até por um Belo Horizontino, foi aqui em Belo Horizonte, né? E ele já é usado no mundo todo. Salvo me engano, foi na Fundação Getúlio Vargas, mas eu não tenho certeza dessa afirmação. Então, nós vamos trabalhar isso, né? Estou lembrando aqui com o nome, o Fleury é o sobrenome dele. Estou tentando lembrar o primeiro nome dele, mas depois eu lembro e falo para vocês. Se pesquiso se é esse que foi aqui da Fundação Getúlio Vargas, ou se é o que fez o CAPM, né, que é a precificação de ativos financeiros, que foi ali da Fundação Getúlio Vargas. Bom, mas enfim, a literatura financeira propôs esse modelo, né, que foi conhecido aí como um modelo dinâmico da análise de capital de giro, e nesse modelo é proposto uma reclassificação do balanço patrimonial, segundo o ciclo e a relação específica de cada um deles. Então, a gente, para poder fazer uma análise dinâmica do capital de giro, a gente vai fazer uma reclassificação do balanço patrimonial e a gente vai utilizar desses 3 indicadores, que é a necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria. Ok? Então, olha só. A gente vai, então, entender como que esse modelo propôs uma reclassificação do balanço. Na verdade, é uma reclassificação simples. Olha, então você já conhece o ativo circulante, que é aquele ativo, né, que circula nos próximos 12 meses. Ou é o dinheiro, ou é aquilo que a empresa pretende utilizar ou transformar em dinheiro nos próximos 12 meses. Então, nessa reestruturação do balanço para análise financeira, o ativo circulante ele é reclassificado em ativo circulante financeiro e ativo circulante cíclico, né? Em outras literaturas, em alguns livros, traz ativo circulante errático ao invés de ser financeiro. Chama errático, né? Mas eu acho que o termo financeiro ele fica mais fácil de entender. Então, o ativo circulante ele tem uma reclassificação. Ele vira o ativo circulante financeiro e o ativo circulante cíclico. Agora, o que é o ativo circulante financeiro? O ativo circulante financeiro, ele corresponde a todo ativo de característica financeira, ou seja, dinheiro. O ativo circulante financeiro, ele é o dinheiro que a empresa tem. Então, ele é representado pela conta caixa, bancos, aplicações financeiras. Basicamente, essas 3 contas. Caixa, banco e aplicações financeiras. Ou seja, é o dinheiro que a empresa realmente tem. E o ativo circulante cíclico é o ativo circulante operacional, né? É o restante do ativo circulante. Aí é contas a pagar, estoque... contas a pagar não, desculpa. É contas a receber, clientes, estoques... impostos a recuperar, são as outras contas do ativo circulante. Então, nós temos aqui a reestruturação do balanço foi o ativo circulante, ele virou aqui ativo circulante financeiro, caixa, banco e aplicação financeira, e o ativo circulante cíclico ou operacional, que é o contas a receber de cliente, estoque e outros créditos qualquer, né? Ou seja, valores que a empresa tem a receber, ou estoques, do curto prazo. Então, é essa reclassificação que tem no ativo circulante. O passivo circulante, ele também foi reclassificado em passivo circulante financeiro, ou errático, ou passivo circulante cíclico, ou operacional, né? Algumas literaturas trazem operacional. O que é o passivo circulante financeiro?
O passivo circulante financeiro, ele é basicamente também as contas de natureza financeira, né? Ou seja, aquelas contas que têm a natureza, que tem um propósito de remunerar capital. Ou seja, o que vem a ser um passivo circulante financeiro? São os empréstimos que a empresa faz, os empréstimos em si. Duplicata descontada, o que é duplicata descontada? É uma conta lá do passivo que nada mais é do que um empréstimo também. Né? Por exemplo, quando você tem um contas a receber e você vai no banco e fala assim, olha, eu tenho um contas a receber aqui de 100 mil, me antecipa esses 100 mil aí, eu te pago uns juros depois. É um tipo de empréstimo. Né? Então, pode ser empréstimo de curto prazo, financiamento de curto prazo qualquer, dividendos a pagar e o imposto de renda e contribuição social. Por que dividendos? É a distribuição de lucro que vai para o sócio, e o imposto de renda é a distribuição de lucro que vai para o governo, né? Então, ou seja, é tudo que está relacionado à remuneração do capital. Duplicatas descontadas, empréstimo e financiamento é quando a gente toma emprestado e vai remunerar o capital através de juros. Dividendos é parte do lucro que vai para o sócio, o imposto de renda é parte do lucro que vai para o governo. Então, o passivo circulante financeiro são esses itens aqui, que são os passivos de natureza financeira. Agora, o passivo circulante operacional ou cíclico é os outros passivos normais, fornecedores, salários a pagar, contas a pagar, impostos a pagar. É o passivo circulante da operação normal, né? Ou seja, aqueles empréstimos que eu faço para poder gerar, empréstimo não, aquelas contas de passivo, aquelas dívidas que as empresas compram a prazo, né? Contas a pagar, vou pagar o aluguel daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui 1 mês, fornecedores, vou pagar daqui 60 dias, ou seja, salários a pagar, impostos, faz parte da operação, diferente do passivo financeiro, né? Que na verdade ele vai ser aí ou empréstimos ou a distribuição de lucro. Então, passivo circulante também é subdividido entre financeiro e cíclico. Então, beleza, já reclassificamos o ativo circulante e o passivo circulante. Tanto o ativo circulante quanto o passivo circulante, eles foram subdivididos em ativo circulante financeiro e ativo circulante cíclico, passivo circulante financeiro e passivo circulante cíclico. Nós temos também o chamado ativo não circulante, né? No balanço normal, que virou ativo não circulante. Ou seja, dentro da reestruturação do balanço, o ativo não circulante não sofreu alteração. Ele continua como ativo não circulante ou ativo não cíclico. Ou ativo não cíclico. Que é cíclico e circulante é a mesma coisa. Então, é um ativo aqui não cíclico. O passivo não circulante, o que contém o passivo não circulante ou passivo não cíclico? Ele contém tanto o passivo não circulante quanto o patrimônio líquido. Então, o passivo não circulante do balanço tradicional, quando a gente faz uma reestruturação, ele vira um passivo não circulante também, ou passivo não cíclico. Que ele corresponde ao exigível a longo prazo, que é o passivo não circulante do balanço normal, mais o patrimônio líquido. Então, um balanço normal, ele é assim, né? Ó, esse aqui é um balanço normal. Nós temos aqui o balanço patrimonial, ativo circulante, ativo não circulante. Passivo circulante, passivo não circulante. E temos o patrimônio líquido. Então, na reclassificação, o que ia acontecer? O ativo circulante e o passivo circulante, ele ia ter uma transformação. Vai ter um ativo circulante financeiro
que será caixa, bancos e aplicação financeira, e o ativo circulante cíclico, que é contas a receber e estoque. Teremos o passivo circulante financeiro, que são duplicata descontada, empréstimo de curto prazo e financiamento de curto prazo, e o passivo circulante cíclico, que seria o fornecedor, salários a pagar, impostos a pagar. O ativo não circulante seria todo o ativo não circulante, e o passivo não cíclico seria a soma do passivo não circulante mais o patrimônio líquido. Então, ficaria assim, ó, a redistribuição. Então, o ativo, ele seria dividido em 3. Ativo circulante financeiro, ativo circulante cíclico e ativo não circulante. O passivo da mesma forma. Passivo circulante financeiro, passivo circulante cíclico e passivo não cíclico. O passivo não cíclico, ele vai ser o passivo não circulante mais o patrimônio líquido. Então, fazendo aqui uma reclassificação, ele ficaria dessa forma. Ativo circulante financeiro, passivo circulante financeiro. Então, a gente ia separar, tanto no ativo quanto no passivo, o que é financeiro, o que é cíclico e o que é não cíclico. No passivo, a mesma coisa. O que é passivo financeiro, circulante, passivo circulante cíclico e o que é passivo circulante não cíclico. Agora, por que a gente tem que fazer, né, na análise do capital de giro, essa separação? Para a gente poder entender qual que é a estrutura de capital de giro da empresa. Então, olha só como que funciona. Então, nós reclassificamos o ativo não cíclico, né, que é o ativo não circulante, que são os recursos da empresa aplicados no longo prazo, e o passivo não cíclico, que são as fontes de recursos de longo prazo, ou seja, as aplicações de longo prazo e as fontes de longo prazo. O que a gestão financeira fala? Que aquilo que está aplicado no longo prazo ou permanente, ele tem que ser financiado por recursos de longo prazo ou permanente. Então, as aplicações de longo prazo devem ser financiadas com recursos de longo prazo. A diferença entre eles é o que nós chamamos de capital de giro. Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que você tem um passivo não circulante de 1 milhão. Ou seja, você tem fontes de recurso de R$1 milhão. E você tem aplicações que são de R$800 mil. A análise financeira fala, olha, esses R$800 mil tem que ser financiado com esses R$1 milhão. Então, eu peguei R$1 milhão, apliquei no ativo não, que está no meu passivo não circulante, apliquei ele no meu ativo não circulante, que é 800 mil. Me sobrou quanto? 200 mil. Então, esses 200 mil é a parte das fontes de longo prazo que não foram comprometidas com os investimentos de longo prazo. Então, por isso, eles estão aonde? Aplicados no capital de giro. Então, o capital de giro, ele é o passivo não cíclico, ou passivo não circulante, menos o ativo não cíclico. Então, isso aqui é a fórmula do capital de giro. Passivo não circulante, menos ativo não circulante. Da mesma forma, o ativo circulante cíclico ou operacional deve ser financiado pelo nosso passivo circulante cíclico, né? Então, o ativo circulante cíclico, eles são os recursos aplicados na operação, né? Estoque, conta receber, etc. E o passivo circulante operacional são as fontes oriundas da própria operação. Então, aplicações operacionais, né, que são os ativos operacionais, devem ser financiados com recursos operacionais, que é o passivo circulante operacional, ou passivo circulante cíclico. Então, quando o passivo circulante operacional não consegue financiar o nosso ativo circulante operacional, a gente fala que a empresa está com necessidade de capital de giro. Ou seja, vamos supor que ela precisa
de 100 mil para poder financiar aqui o seu ativo circulante operacional. De onde está vindo esse 100 mil? A ideia é que ele vem aqui do passivo operacional. Se o passivo operacional só tem 80 mil, significa que ele tem uma necessidade de capital de giro de 20 mil para poder financiar o seu ativo operacional. Então, olha só, a diferença entre os valores aplicados em ativos cíclicos, ativos circulantes cíclicos, e as fontes obtidas no passivo cíclico, consiste na necessidade de capital de giro da empresa. Isso vai ficar mais claro quando a gente vê os exemplos aqui. Então, a fórmula aqui do capital, da necessidade de capital de giro, né, seria ativo circulante cíclico menos o passivo circulante cíclico. Da mesma forma, temos aqui o ativo circulante financeiro e o passivo circulante financeiro, né, onde fala o quê? Olha, o ativo circulante financeiro deve ser financiado pelo passivo circulante financeiro. Então, a diferença entre os valores aplicados no ativo circulante financeiro e o passivo circulante financeiro é o que nós chamamos de saldo de tesouraria, né, que é o T. Então, o T, que é o nosso saldo de tesouraria, equivale ao ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro. Então, em resumo, nós vamos estudar aqui 3 indicadores da análise dinâmica do capital de giro. Nós vamos estudar necessidade de capital de giro, que é o ativo circulante cíclico menos o passivo circulante cíclico. Vamos estudar capital de giro, que é passivo não cíclico menos ativo não cíclico. E vamos estudar saldo de tesouraria, que vai ser o ativo circulante financeiro menos passivo circulante financeiro. Ou então ele também vai poder ser calculado pela fórmula capital de giro menos a necessidade de capital de giro. Então, a gente vai ver aqui diversos exemplos agora que vai nos ajudar a compreender melhor esses indicadores. Então, para a gente calcular os indicadores, né, para a gente calcular a necessidade de capital de giro e tesouraria é fácil. Basta dividir, reclassificar o balanço patrimonial em financeiro, cíclico e não cíclico, e depois tirar um menos o outro. Necessidade de capital de giro é ativo circulante menos ativo circulante cíclico menos passivo circulante cíclico. Capital de giro é passivo não cíclico menos ativo não cíclico. E saldo de tesouraria é ativo circulante financeiro menos passivo circulante financeiro. Então, vamos no primeiro exemplo aqui. Tá? Pessoal, antes do primeiro exemplo, como eu vou falar um pouquinho, vou só pegar uma água aqui, que minha garganta está muito ruim. Só um minutinho.
Bom, gente, vamos lá. Então, nós vamos ver aqui a análise dinâmica, como que funciona. Bom, um balanço patrimonial, né, vocês já sabem que sempre o total do lado do ativo soma com o total do lado do passivo mais PL. Então, essa soma sempre vai acontecer. Então, vamos colocar esse primeiro exemplo aqui. Olha só. Vamos supor que nós dividimos, né, o balanço patrimonial em ativo circulante financeiro. Vamos supor que o ativo circulante financeiro, o saldo está um pouco fora de alinhamento aqui. Acho que o Diego desconfigurou alguma coisa aqui no slide. Mas olha só, o ativo circulante financeiro, o saldo é 35. O passivo circulante financeiro, o saldo é 10. O ativo circulante cíclico, o saldo é 25. O passivo circulante cíclico, o saldo é 35. O ativo não circulante, ou não cíclico, o saldo é 40. E o passivo não cíclico, o saldo é 55. Então, se a gente somar 35 mais 25, vai dar 60. 60 mais 40, 100. Da mesma forma, se a gente somar, ou seja, nós temos 100 no ativo, e no passivo aqui, se a gente somar 10 mais 35, vai dar 45. 45 mais 55, 100. Então, vai dar 100 no passivo mais PL. Então, isso aqui sempre vai ser o mesmo, bater, né? Porque nós estamos trabalhando com balanço patrimonial. E na reclassificação, nós vamos manter a conta. Nós só vamos reclassificar o que é financeiro, o que é cíclico e o que é não cíclico. Então, vamos supor que nós fizemos a reclassificação e achamos esse resultado. O que quer dizer esse resultado aqui? Ó, vamos supor aquela situação que eu falei para vocês. Só recapitulando aqui o balanço patrimonial. O ativo são as aplicações, ou seja, onde o dinheiro das empresas estão aplicados. O passivo mais PL são as origens, ou seja, de onde que veio o dinheiro que está fazendo essas aplicações. Então, nós temos aqui, ó, o passivo circulante, aliás, o passivo não circulante, ele é 55. Nós vimos o quê? Que o passivo não circulante deve financiar o nosso ativo não circulante. Ou o passivo não cíclico deve financiar o nosso ativo não cíclico. Então, olha só, nós temos 55 de... Vamos supor que era 55 mil. 55 mil de ativo não circulante. Para 40 mil... 55 mil de passivo não circulante para 40 mil de ativo não circulante. Então, veja que o passivo não circulante paga, né, ele cobre o nosso ativo não circulante. E sobra quantos? Sobra 15. E esse 15 é o quê? É o que nós chamamos de capital de giro. Olha só, capital de giro. Lembra lá na fórmula, ó, capital de giro é o passivo não circulante menos o ativo não circulante. Então, que eu pego 55 menos 40 vai dar 15. O que é esses 15? É justamente o valor que está aplicado no ativo não circulante, que vem do passivo não circulante. Olha só, eu tenho um passivo não circulante de 55, eu apliquei aqui 40 mil no ativo não circulante, ou seja, 15 mil está aplicado desse dinheiro aqui, que está vindo do passivo não circulante, 15 mil está aplicado aqui, ó, no circulante. Não sei se está aplicado no financeiro ou no cíclico, mas ele está aplicado aqui. Se eu tenho 55 mil de ativo não circulante, eu só usei 40 do meu ativo não circulante, ou seja, esses 15 está sendo aplicados no giro. Então, ele é o capital de giro da empresa. Ok? Ele é o capital de giro. Agora, nós vimos que o passivo não circulante, o passivo circulante cíclico deve financiar o ativo circulante cíclico. Olha, eu tenho um ativo circulante cíclico de 25.
e um passivo circulante cíclico de 35. Ou seja, está sobrando dinheiro. Aqui também está sobrando dinheiro. Eu preciso de 25 mil para poder financiar o meu ativo operacional. Eu tenho 35 de passivo operacional. Então, eu tenho necessidade de capital de giro negativo. Eu não estou precisando do capital de giro. Por quê? Olha só, nós temos 25 de ativo circulante operacional e 35 de passivo circulante operacional. Então, os estoques, contas a receber, essas coisas, eu consigo financiar com meus fornecedores, contas a pagar. Eu não preciso de dinheiro, de capital para poder financiar eles. Pelo contrário, eu tenho mais do que eu preciso. Eu preciso de 25, então eu tenho 35. Então, a minha necessidade de capital de giro é menos 10. Né? Necessidade de capital de giro é ativo circulante cíclico menos passivo circulante cíclico. Então, ela é negativa em 10. O meu saldo tesouraria é o que eu tenho de dinheiro e o que eu tenho de empréstimos a curto prazo. Então, eu tenho 35 mil em dinheiro e 10 mil de empréstimo a curto prazo. Então, meu saldo tesouraria está positivo em 25 mil. Agora, olha que legal. Meu saldo tesouraria está 25 mil positivo. Por que ele está 25 mil positivo? Porque sobrou 15 mil aqui de capital de giro. Ou seja, eu tenho um passivo de 55 mil. Eu só usei 40 mil. Sobrou 15 mil de capital de giro. E aqui também está sobrando 10 mil. Ó. Eu tenho passivo circulante cíclico de 35 mil. Eu só usei 25. No meu ativo circulante cíclico, me sobrou 10 mil. Então, sobrou 10 mil no capital de giro e sobrou 10 mil da minha necessidade de capital de giro, então me sobrou quantos? 25 mil. É o meu saldo tesouraria que está positivo. Esse é um exemplo. Nesse caso, então, o meu saldo tesouraria ele é positivo. De onde que vem esse saldo positivo da tesouraria? Ele vem da necessidade de capital de giro, que é negativo, né? 10 mil reais, e do meu capital de giro de 15 mil reais. Então, por isso que me gerou aqui esse saldo tesouraria positivo. Para ficar mais claro, vamos ver um outro exemplo. Vamos reestruturar um balanço, vamos supor um tipo 2, um outro modelo de balanço. Nós temos aqui, nesse caso, o passivo não circulante, 55. O ativo não circulante, 25. Então, beleza. Eu tenho um capital de giro de 30. Porque, olha, meu ativo não circulante é 25. E o meu passivo não circulante é 55. Ou seja, esse 55 eu apliquei no meu ativo não circulante e sobrou 30. Então, eu tenho um capital de giro de 30. Agora, vamos ver lá o nosso ativo circulante cíclico operacional. O nosso ativo circulante operacional é 50. Mas o nosso passivo circulante operacional é 30. Então, olha só, o passivo circulante da empresa, operacional da empresa, não financia todo o meu ativo circulante operacional. Então, olha só, eu precisava de 50. Eu só tenho 30. O ideal não é o passivo operacional deve financiar o meu ativo operacional? Não é esse que é o ideal? Veja que ele não consegue financiar. Meu passivo operacional, ele é 30. Meu ativo operacional é 50. Então, eu tenho uma necessidade de capital de giro de 20. Por quê? Porque eu estou precisando de 20 mil aqui de capital de giro. Então, essa é a minha necessidade de capital de giro. Mas, agora é o pulo do gato para a gente entender. Eu tenho capital de giro? Tenho, 30. Qual que é a minha necessidade? 20. Então, observe que nós temos uma necessidade de capital de giro de 20.
Mas eu tenho capital de giro de 30. Ou seja, eu preciso de 20, mas tenho 30. Se eu preciso de 20 e tenho 30, quanto que está me sobrando? 10, né? Eu preciso de 20. Minha necessidade de capital de giro é 20. Eu tenho 30, significa que me sobra 10, que é o meu saldo de tesouraria. Então, olha só, se eu pegar o saldo de tesouraria, meu ativo circulante financeiro é 25 e o meu passivo circulante financeiro é 15, ou seja, eu tenho 10 mil a mais de dinheiro aqui. Nesse caso, eu tenho capital de giro de 30. Esse capital de giro de 30, ele está financiando 20 mil da minha necessidade de capital de giro e 10 mil que eu tenho lá a mais sobrando no meu saldo de tesouraria, que está positivo. Ou seja, eu tenho necessidade de capital de giro de 20, mas eu tenho capital de giro de 30. Então, a empresa está ruim? Não está ruim, não. Ou seja, ela tem o capital de giro que corresponde à sua necessidade. Ou seja, ela tem mais capital de giro que ela precisa. De onde está vindo esse capital de giro? Está vindo aqui do passivo não circulante. Porque o passivo não circulante paga todo o ativo não circulante e sobra 30 para aplicar no ativo circulante. Aí, o ativo circulante cíclico precisa de 50. O passivo cíclico só consegue financiar 30. Então, gerou uma necessidade de capital de giro de 20. Vamos para um terceiro exemplo. Olha só. Passivo não circulante de 25, ativo não circulante de 35. Nesse caso aqui, veja que a empresa ela tem capital de giro negativo. Porque, olha, o passivo não circulante dela não consegue financiar o ativo não circulante. Não consegue. Porque, olha só, o ativo não circulante dela seria 35. O passivo não circulante seria 25, então está faltando 10, né? O ideal não é o ativo não circulante ser financiado pelo passivo não circulante? Esse seria o ideal. Mas não está, né? Por algum problema que a empresa tem que não consegue. Né? Isso acontece, normal. Então, o capital de giro é negativo. Ou seja, do passivo não circulante, ela não consegue aplicar todo o ativo circulante e sobrar dinheiro para o giro. Então, ela tem um capital de giro negativo de 10. Agora, ela tem necessidade de capital de giro? Então, vamos ver aqui, ó. O ativo circulante cíclico é 25. O passivo circulante cíclico é 40. Ou seja, eu preciso de 25 para financiar o meu ativo cíclico. Meu passivo cíclico financia em 40, né? Que esse aqui é meu passivo operacional. Então, está sobrando 15. Então, eu consigo financiar a minha operação só com o meu passivo circulante operacional. Então, na verdade, olha que interessante, isso aqui é excelente. Né? Eu não tenho capital de giro, meu capital de giro é negativo, mas eu não preciso de capital de giro. Meu capital de giro é negativo em 10, mas a minha necessidade de capital de giro é negativa em 15. Ou seja, os 15 que está sobrando aqui, eu consigo suprir os 10 que está faltando aqui e ainda me sobra 5. Me sobra 5 ainda de saldo de tesouraria. Veja aqui que os 20, que está aplicado no ativo circulante financeiro, paga o passivo circulante financeiro e ainda me sobra 5. Nesse caso, o que aconteceu? Eu tenho uma necessidade de capital de giro negativa de 15. Aqui, na verdade, é negativo. A minha necessidade de capital de giro ela é negativa em 15. Ou seja, os meus fornecedores, contas a pagar, conseguem financiar lá o meu
eles conseguem financiar o meu ativo não circulante, ó, porque ele está grande. Então, eu posso tirar... Quem está financiando aqui meu ativo não circulante? É o meu passivo não circulante, financia uma parte, e a outra parte, quem financia é o passivo circulante cíclico. Então, veja aqui, ó, que a minha necessidade de capital de giro de 15, né, que é negativa, a minha necessidade, ele financia os 10 mil de capital de giro, que eu não tenho, que está negativo, e os 5 mil de saldo de tesouraria. Ok? Vamos para um outro exemplo, exemplo 5, salvo engano, são 6 exemplos. Vamos para o exemplo número 5, de 6, né? Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Meu passivo não circulante não consegue financiar também meu ativo não circulante. Então, qual que é meu capital de giro? 25 menos 45. Então, meu capital de giro é menos 20. Então, olha só, meu capital de giro é menos 20. Eu não tenho capital de giro. Mas será que eu preciso de capital de giro? Mesma pergunta, né? Vamos lá em cima no operacional para a gente ver se a gente precisa de capital de giro. O meu ativo circulante operacional é 25. Meu passivo é 40. Olha, minha necessidade de capital de giro também é negativa, mas ela é negativa em 15. E o meu capital de giro é negativo em 20. Ou seja, para o passivo circulante, não circulante financiar meu ativo não circulante, está faltando 20. Para o meu passivo circulante operacional financiar meu ativo circulante operacional, está sobrando 15. Está sobrando 15. Mas está faltando 20. Como está sobrando 15? Como está sobrando, faltando 20 e está sobrando só 15, o que aconteceu com o meu saldo de tesouraria? Está negativo. Significa que minhas dívidas em dinheiro estão maiores do que o meu ativo em dinheiro. Ou seja, eu estou precisando arcar com empréstimos onerosos. Por quê? Onerosos. Esse passivo circulante financeiro aqui, quando ele é empréstimo, ele costuma ter uma taxa de juros muito alta, ele costuma ter um custo de capital muito alto. Então, quando a empresa ela precisa recorrer, né, a passivo circulante financeiro, a passivo financeiro de curto prazo, ela pode comprometer um pouco o seu lucro, porque esse passivo financeiro tem um custo de capital muito alto. Então, aqui já é um olhar que tem que tomar um pouco mais de cuidado. Tudo bem, eu não tenho capital de giro, não tem problema. Eu não tenho capital de giro, mas eu também não posso ter necessidade. Eu não tenho necessidade de capital de giro, porque o meu passivo circulante cíclico consegue financiar meu ativo circulante ciclo normal. Ainda sobra 15. Só que o meu passivo não circulante não consegue financiar meu ativo não circulante. Está faltando 20. Então, por isso que a gente recorreu aqui a 5 da tesouraria. Então, o que que isso significa? Opa, pera. Esse. A 5 aqui, tesouraria. Então, olha, o meu capital de giro negativo de 20, quem que está financiando ele? Ou seja, aqui, ó, para pagar o ativo não circulante, está faltando 20, né? Que eu só tenho 25 de passivo não circulante. Quem que está financiando ele? O saldo de tesouraria, né? Eu precisei pegar 5 mil emprestado. E meu capital de giro, e a minha necessidade de capital de giro que está sobrando 15 aqui. Então, eles que estão financiando o meu capital de giro. Ok? E, por fim, vamos ver aqui. Alan, Oi. desculpa interromper. Você poderia voltar na tela anterior, no último exemplo? O quinto, né? Nessa tela? Ou Na nessa? anterior. Essa? Só ver aqui. 5 menos 45.
O capital de giro sempre é o passivo não circulante menos o ativo não circulante, né? O capital de giro sempre o passivo não circulante menos o ativo não circulante. Ah, não, tá ok. Eu achei que eu tivesse visto um outro número aqui, eu confundi. Podemos ir? Não, pode sim, obrigado. Ok. Então, vamos para o exemplo 6. Mesma coisa, ó, passivo não circulante 30, ativo não circulante 40. Mesma coisa, não consigo. O passivo não circulante não consegue financiar o nosso ativo não circulante. Está faltando 10. Ou seja, eu não tenho capital de giro de 10. Eu não consigo financiar. Então, vamos lá para o nosso operacional. Eu tenho um ativo circulante operacional, ou cíclico, de 45. E um passivo circulante operacional, o cíclico, de 35. Então, veja, olha só. O meu passivo não circulante não consegue financiar meu ativo não circulante. Então, meu capital de giro é menos 10, porque está faltando 10 ainda. Só que eu tenho necessidade de capital de giro de 10. Porque eu preciso de capital para poder girar. Por que eu preciso de capital? Porque o meu passivo circulante operacional não consegue financiar meu ativo circulante operacional. Porque meu ativo circulante operacional é 45 e eu só tenho 35 de passivo. Nesse caso, eu tenho 10 de capital de necessidade de capital de giro. Então, olha só, eu não tenho capital de giro e tenho necessidade de capital de giro. Ou seja, eu preciso de 10 mil de capital de giro. De 10 mil para poder aplicar aqui no meu giro. Só que a empresa não tem capital de giro, pelo contrário. O capital de giro dela está negativo, ela não tem dinheiro aplicado no circulante. O que a empresa precisou fazer? Recorrer a empréstimos onerosos. Então, o que está faltando do passivo não circulante para financiar o ativo não circulante, o que aconteceu? Faltou 10. Do passivo circulante operacional para poder financiar o ativo circulante operacional, também faltou 10. Então, no total, faltou 20. E é justamente o nosso saldo de tesouraria aqui, ó, ele está negativo em 20. Porque meu ativo circulante financeiro é 15 e meu passivo circulante financeiro é 35. Eu precisei, mais uma vez, pegar empréstimo oneroso, empréstimo que pode comprometer os meus juros, meu lucro, para poder ter minhas aplicações que eu preciso, né? Arcar com meu capital de giro, que é negativo, e a minha necessidade de capital de giro, que é positivo, ou seja, eu preciso de capital de giro. Nesse caso, gente, olha só, o que a gente faz, né? Agora, aqui que é a análise financeira, que a gente vai lá naqueles prazos de atividade, média atividade. O que a gente faz para melhorar essa situação? O que a gente faz para poder melhorar uma situação como essa? Porque, imagina, eu estou pegando muito empréstimo de curto prazo. Empréstimo de curto prazo, no cenário brasileiro, é muito caro. Porque empréstimo de curto prazo, ele tem a taxa de juros muito alta. A gente tem que tomar ações, nesse caso, que façam com que, ou que diminua a minha necessidade de capital de giro, ou que aumente o meu capital de giro. Então, tem que tomar ações que aumente o meu capital de giro ou diminua a minha necessidade de capital de giro para eu não precisar desses empréstimos aqui, ó. Agora, o que faz eu diminuir a minha necessidade de capital de giro? O que vocês acham? Olha, a necessidade de capital de giro, ela está aqui, né? A diferença entre o ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional. Aqui está a minha necessidade de capital de giro. O que eu preciso fazer para diminuir a minha necessidade de capital de giro? Porque se eu diminuir minha necessidade de capital de giro, eu não vou precisar pegar empréstimo. Ou então, eu vou reduzir o empréstimo que eu vou precisar tomar. Vamos tentar descobrir aqui quais ações que a gente pode tomar para tentar reduzir essa necessidade de capital de giro.
que vocês acham? Tô achando que nesse frio é todo mundo debaixo da coberta dormindo. Prefiro não opinar. Oi, gente, Prefiro olha não só. opinar, até ter certeza. Não tem problema em errar, não, Não gente. sou capaz Olha. de opinar. Olha só. Tá vendo? Todo Pra mundo gente concorda comigo. Sei. Pra gente diminuir nossa... Gente, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando ou não? Ou tá tudo grego? Tem hora que fica grego, tem hora que dá para entender, mas... tá É dando pra porque entender. hoje está sendo a aula de mais informação. Pois É, Entendi. parece Quando que eu acho assim, que eu tô toda começando a hora você fala a entender, aí mesma complica coisa, mais só que um de forma pouco. diferente, aí fica confuso. Mas... Então vamos lá. Olha só. Agora é o pulo do gato, então, gente. Para a gente diminuir nossa necessidade de capital de giro. Ou a gente tem que reduzir o nosso ativo circulante cíclico. Imagina, está 45. Se eu consigo reduzir esse número, eu consigo reduzir a minha necessidade de capital de giro, não consigo? Ó, minha necessidade de capital de giro está 10. Se eu conseguir reduzir meu ativo circulante cíclico, eu consigo reduzir minha necessidade de capital de giro. Ou se eu conseguir aumentar meu passivo circulante cíclico, eu também consigo reduzir a minha necessidade de capital de giro. Então, olha só, para a gente sair dessa situação ruim, a gente pode, por exemplo, negociar com nossos clientes um menor prazo médio de recebimento. Por quê? Vocês lembram da aula passada, que o saldo aqui do contas a receber depende do tempo que o cliente me paga? Então, se nós calculamos, por exemplo, um prazo médio de pagamento de 50 dias, significa que o cliente me paga com 50 dias. Se eu consigo reduzir esse prazo com ele, essa negociação, eu vou reduzir o meu ativo circulante cíclico, tendo mais dinheiro, porque o dinheiro vai entrar mais rápido. Então, eu consigo trabalhar dessa forma. Ou então, eu posso aumentar o meu prazo médio de pagamento. Se a gente consegue aumentar, eu pago meu fornecedor com 30 dias, se eu consigo passar para 45 dias, por exemplo, eu vou conseguir o quê? Aumentar o nosso passivo circulante cíclico. Se a gente aumenta o nosso passivo circulante cíclico, a nossa necessidade de capital de giro diminui. Para eu sair dessa situação também, eu posso propor ações que aumentem meu capital de giro. Capital de giro é o quê? Passivo não circulante menos ativo não circulante. Então, para eu poder aumentar meu capital de giro, eu posso, por exemplo, colocar mais dinheiro na empresa, pedir os sócios para colocar mais dinheiro na empresa. Vai aumentar meu capital de giro. Aí eu não preciso pegar empréstimo a longo prazo. Eu posso pegar um empréstimo, um financiamento a longo prazo, né, com dívidas com juros mais baratos. Ou então eu posso reduzir o meu ativo não circulante. Eu posso, por exemplo, vender bens obsoletos, ou então parar, né, com alguma atividade que não está dando retorno. Eu posso reduzir o meu investimento aqui no meu ativo não circulante. Se eu reduzo aqui meu ativo não circulante, o meu capital de giro vai aumentar. Porque vai sobrar mais dinheiro para ser aplicado no giro. E se sobrar mais dinheiro para ser aplicado no giro, eu não preciso recorrer a passivo circulante financeiro. Então, nesse exemplo especificamente, nós estamos falando aqui que o saldo, nós precisamos recorrer a 20 mil tesouraria para poder financiar os 10 da minha necessidade de capital de giro e o meu capital de giro de 10 também, que está negativo. Então, essa que é a análise dinâmica do capital de giro.
A gente vai fazer mais atividades, nós vamos tentar aqui, nós vamos falar mais sobre isso, né? Fazer algumas atividades, eu vou até postar para vocês lá na aula 3.4, uma atividade para a gente começar a corrigir na próxima semana. Eu vou postar lá para vocês. Mas antes, sabe aquela atividade que nós começamos a fazer hoje, no início da aula? Vamos voltar lá para ela. Pegar aquele balanço. Porque aí a gente consegue calcular. Vamos calcular aqui, então, o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o nosso saldo de tesouraria. Vou colocar aqui em cima. Aqui, ó. Qual que é o capital de giro da empresa? Aqui, ó, o capital de giro, CDG. É igual passivo não circulante ou não cíclico menos ativo não circulante. Então, capital de giro é igual. Gente, o que é passivo não circulante? Ó, passivo não circulante ou passivo não cíclico é a soma do passivo não circulante mais o patrimônio líquido. Então, o que nós temos de passivo não cíclico? Nós temos o patrimônio líquido, que é 240 mil, mais os 120 mil aqui do passivo não circulante. Então, é 360 mil. Então, vai ser 360 mil menos o nosso ativo não cíclico foi o quê? 360 mil. Ó, 360 mil. Coincidência, né? Então, nosso capital de giro é igual a zero. Ou seja, a empresa não possui capital de giro, nem negativo, nem positivo. Ó, todo o nosso ativo passivo e não circulante conseguiu financiar o ativo e não circulante, conseguiu financiar e não sobrou nada. Então, nosso capital de giro é zero. E qual que é a nossa necessidade de capital de giro? Ó, eu não tenho capital de giro, mas a gente tem necessidade de capital de giro? Vamos ver. O que é a necessidade de capital de giro? Que é a NCG. Necessidade de capital de giro vai ser igual ao ativo circulante cíclico menos o passivo circulante cíclico. Então, necessidade de capital de giro. O que é o nosso ativo circulante cíclico? Olha, tirando dinheiro é tudo. O que é o dinheiro aqui? Disponibilidades, né? Cliente é o que eu tenho a receber de cliente e estoque é o que eu tenho aplicado no estoque. Então, clientes e estoque, que é o meu ativo cíclico, meu ativo operacional. Então, vai ser 480 mais 260. 480 mais 260. Que é o quê? 740 mil. Então, eu tenho 740 mil financiado, na minha operação, menos, vamos ver aqui quanto que é o nosso passivo circulante cíclico. Bom, o que é passivo circulante cíclico? É o operacional, né? Então, é aqui, fornecedores, impostos a recolher e contas a pagar. O que é o financeiro? São empréstimos, imposto de renda e dividendos. Então, nós temos aqui, ó, o nosso passivo circulante cíclico. 560 mil. Mais 20 mil. Mais 40 mil. Então, foi 600 e... Errei aqui. 620 mil. mil. Isso.
620 mil. Então, a nossa necessidade de capital de giro é igual a 740 menos 620, 120. 120 mil. Então, olha a situação dessa empresa. É uma empresa que não tem capital de giro, mas ela tem necessidade de capital de giro de 120 mil. Ela não tem capital de giro. Ou seja, os recursos de longo prazo estão financiando as aplicações de longo prazo. E não está sobrando nada. Então, ela não tem capital que está sendo aplicado no giro. Mas ela precisa desse capital? Precisa. Ela precisa de 120 mil reais. O que isso gerou para ela? Olha, gerou um saldo de tesouraria negativo, com certeza. O que é o saldo de tesouraria? Ativo circulante financeiro menos é igual ativo circulante financeiro menos passivo circulante financeiro. Ou capital de giro menos necessidade de capital de giro. Então, a tesouraria vai ser igual ao quê? Ativo circulante financeiro. Nós temos 120 mil em dinheiro. Menos 240 mil em empréstimos. Vai ser igual aqui, menos 120 mil. Então, esse valor aqui, que é o nosso saldo de tesouraria. Quando o saldo de tesouraria está negativo, significa que a gente está trabalhando com empréstimo oneroso. Porque, olha, eu preciso de 120 mil para poder financiar aqui o meu giro. Só que eu não tenho esse capital de giro. Como eu não tenho, eu tive que pegar emprestado. Meu empréstimo aqui está 240 mil. E eu só tenho 120 mil em dinheiro. Então, isso significa que o saldo de tesouraria dela está negativo em quanto? 120 mil. Situação que está fazendo com que ela arque com dívidas que são onerosas. E dívidas onerosas podem comprometer o lucro da empresa, o retorno da empresa, porque vai pagar boa parte do lucro que ela tiver, ela vai ter que pagar juros. Né? Agora, o que fazer para tentar minimizar essa situação? Olha, ou eu preciso, para a gente poder ficar livre desse saldo de tesouraria negativo, ou a gente precisa de diminuir a necessidade de capital de giro, ou aumentar o nosso capital de giro. Ou eu tenho que aumentar o capital de giro para suprir a minha necessidade, ou então eu tenho que reduzir a minha necessidade. Ou então fazer os dois, né? Aumentar o capital de giro um pouco e diminuir o capital de giro um pouco. Então, que ação que eu tomo para poder aumentar o capital de giro? Ó, eu posso fazer um novo financiamento de longo prazo, com taxas de juros menores. Aí eu vou ficar livre dessa dívida onerosa. Ou posso pedir os sócios para poder aplicar mais dinheiro, que eu também vou ficar livre dessa dívida, né? Dinheiro do sócio. Ou então posso reduzir aqui, ó, vender um mobilizado, ou um realizável a longo prazo aqui, ou tentar renegociar ele para receber rápido. Então, vamos supor, eu tenho 240 mil aqui imobilizado. Vamos supor que eu tenho carro parado, né? Tem algumas coisas paradas. Eu posso vender o carro. Posso fazer, no dia que eu não estou utilizando, isso não está sendo tão essencial. Por quê? Se eu vendo o carro, o que acontece? Meu capital de giro aumenta. Porque eu não vou precisar, vamos supor, só um exemplo, tá? Que desses 240 mil, eu tenho, sei lá, 50 mil reais, ou 40. Eu tenho 40 mil reais, que é imobilizado, que está lá sem utilização. Isso significa
que eu posso vender esses bens. Esses bens vão entrar como dinheiro para mim, vai aumentar a minha disponibilidade, né? Vai virar 40 mil aqui indisponível. E o meu ativo não circulante não vai ser 360, ia ser 320. Se meu ativo não circulante for 320, significa que eu tenho um capital de giro de 40 mil. Se eu tiver um capital de giro de 40 mil, eu vou, e a minha necessidade de capital de giro de 120, aí meu empréstimo vai ser só 80 mil. Porque os 40 mil que eu vendi o carro já entrou aqui para dentro de disponibilidade. Ok? Isso aconteceu, mas é uma situação que pode ajudar, né? Pode ajudar. Uma coisa que pode ajudar também, outras ações, é diminuir a minha necessidade de capital de giro. Eu posso tentar diminuir a minha necessidade de capital de giro. Como que eu posso diminuir? Né? Tem duas formas da gente diminuir. Olha, o capital de giro é ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. Como que eu diminuo a minha necessidade? Ou eu reduzo o meu ativo operacional, ou eu aumento o meu passivo. O que eu faço para tentar reduzir meu ativo operacional? Por exemplo, ó, os nossos clientes, nós temos aqui, ó, prazo médio de recebimento. Os nossos clientes me pagam com 35 dias. Se eu negociar com eles para eles me pagar com 20 dias, não com 35 dias, esse saldo clientes cai quase pela metade. O saldo cliente, porque olha só, 35 dias eu fico com saldo cliente de 480. Se eu diminuir aqui pela metade, 17 dias, esse item aqui vai diminuir pela metade também. Clientes a receber, por quê? Porque eu vou receber mais rápido. Então, vai aumentar o que? Minha disponibilidade. Então, para eu diminuir minha necessidade de capital de giro, eu posso reduzir meus prazos com meus clientes. Ou então, tentar vender mais rápido. Né? Diminuir o quê? O nosso prazo médio de estocagem. Eu levo aproximadamente 22 dias para vender. Se eu consigo vender mais rápido, o dinheiro vai entrar mais rápido. Então, a minha conta de estoque vai ficar menor um pouco, minha disponibilidade maior. Tira, pode, claro. A disponibilidade é de 120 mil. Uhum. Então, quer dizer que mesmo com esses 120, a empresa precisa de mais 120 mil para fazer o giro da empresa. Para fazer o giro da empresa, exatamente. Ah, entendi. Por quê? Na verdade, ela está fazendo um giro com empréstimo, tá vendo? Esses 120 mil aqui, ela paga esses empréstimos, ele fica devendo 120 mil. Entendi. Ok? Beleza, ok. Em outra situação que pode acontecer para reduzir a necessidade de capital de giro seria aumentar o prazo com os nossos fornecedores. O fornecedor, nosso prazo médio de pagamento, a gente paga ele com 84 dias. Se ele falasse aqui, ó, deixa eu te pagar com 100 dias, fornecedor, minha conta fornecedor vai aumentar. Isso significa que eu não vou precisar usar esse dinheiro para poder pagar, a conta vai aumentar do saldo dos fornecedores e a minha necessidade de capital de giro vai diminuir um pouco. Agora, como que a gente trabalha essa situação? Né? Bom, quantos dias, né, eu preciso para poder pedir ao fornecedor para poder, se eu quiser aumentar aqui, eu tenho 560 mil aqui com o fornecedor. Eu quero ter 600 mil, ou então é o seguinte, se eu pedir 10 dias dele a mais, o que vai me ajudar na minha necessidade de capital de giro? E nesse caso, lá quando a gente fez aquelas fórmulas, deixa eu compartilhar com vocês, fica mais fácil para vocês visualizarem.
Então, nós temos essas fórmulas. Ó. O prazo médio de estocagem é igual a estoque dividido por CPV vezes 360. O prazo médio de pagamento é igual a fornecedores dividido por compras vezes 360. Só que a gente pode também encontrar o saldo das contas fazendo a conta inversa. Então, por exemplo, vamos supor que você fez essa conta aqui e achou que um prazo médio de pagamento é igual a 55 dias. Se você quiser, né, se você conseguir um novo prazo de pagamento com o seu fornecedor para 60 dias ou 70 dias, qual que vai ser o valor da sua conta fornecedores? Porque sua conta fornecedores tem que aumentar para você reduzir a sua necessidade de capital de giro. Você fazer a conta inversa, ó. O saldo fornecedores é igual ao prazo médio de pagamento vezes compra dividido por 360. O saldo do estoque é o prazo médio de estocagem vezes custo da produção vendida dividido por 360. O saldo da duplicados a receber é igual ao prazo médio de recebimento de vendas vezes as vendas dividido por 360. Então, a gente consegue avaliar aí o saldo dessas contas, né? É um pouco mais detalhado, né, esse conteúdo aqui da gestão de capital de giro. Mas a gente vai fazer algumas atividades, né, parecida com essa aqui, até isso que a gente está falando, começando a falar aqui agora, que vai nos deixar assim, vai nos ajudar a assimilar melhor, tá, o conteúdo. Então, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou pegar uma atividade parecida com essa daqui, tá, com balanço, uma DRE, para calcular o capital de giro, necessidade de capital de giro, saldo de tesouraria, para a gente fazer uma avaliação nesse sentido. Ok, gente? Ok. 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 Então, eu vou postar lá para vocês, agora, uns 10 minutinhos depois que a gente acabar a aula, uma outra atividade, tá? Que vai ser, também não é para entregar essa atividade, mas é uma atividade sobre o análise dinâmica do capital de giro, tá? Que é da mesma forma, por favor, tentem fazer para já vir com as dúvidas na próxima aula. E na próxima aula, assim como foi hoje, a gente começa corrigindo a atividade e a gente vai falar mais sobre isso que a gente falou hoje. O Alan, Oi. boa noite, Edivânia, tudo bem? Oi, Edivânia. Joia. Deixa eu te falar, a gente ainda está com um problema no portal referente às matérias do Claudinei que está sendo postado. Sim. Aí, teria como você enviar isso para a Sara? Não, vou enviar, com certeza. Gente? Não, com porque certeza. o Jair falou que, por enquanto, não tem como, né, fazer essa modificação no portal. Não, na verdade, e a gente... nós vamos ficar o semestre todo assim. isso. O portal não vai voltar. Deu um problema no portal lá que a gente não conseguiu fazer voltar. E eu estou trabalhando sempre assim, eu estou encaminhando tudo que eu posto lá, eu estou encaminhando para a Sara poder passar para vocês. Não, tá ok, tá? Então. Muito obrigada, Então, não tá? tem nada que eu postei lá que eu não tenha enviado para a Sara, não. E a Sara, eu tenho comunicado com a Sara para vocês não perder nada, tá bom? Não, tá ok, então. Muito obrigada. Tá joia? Ok. Nada, Tá ok. Alan, boa noite. É a Braida. Deixa eu te falar. Eu conversei com o Jair, ele estava falando que está dando, como eu estou matriculada em 2 cursos com outros professores, e a sua nota da prova e dos trabalhos, para mim, ainda está aparecendo 0. Está aparecendo ainda? Aí eu tirei um print da tela e mandei para ele. Aí ele falou que o menino ia mexer e tudo, só que aí eu abri hoje de novo, aí continua lá marcando que eu estava ausente na sua prova e nos seus trabalhos. Deixa eu anotar aqui então, Brian. Aí
eu já passei por Jair, porque de todas as matérias... Mas tem algumas pessoas que ainda estão assim. Acho que tem umas 3 pessoas da sua turma aí de administração que estão sem essas pontuações. Na verdade, desde fevereiro. Entendi. Não, mas foi bom você me falar. Aqui, tem como você me mandar um e-mail também? O e-mail que você mandou para o Jair? Eu até tinha pedido a Sara para te pedir para me mandar um oi no WhatsApp aqui para eu te mandar o print da tela que eu tirei. Entendi. Só que ela me respondeu, mas aí depois eu te mando para você. Mas manda para o meu e-mail, que o e-mail eu consigo documentar melhor, que aí eu abro o chamado lá, que o seu deve ser algum problema que deve ter dado. Tá? Mas não precisa preocupar, tá? Também. Eu abri, a Glaucia abriu e o Cristiano também abriu, mas até agora nada. Entendi. Não, mas aqui, não precisa preocupar, vou resolver isso para você, tá? Tá, ok. Pelo menos assim, quanto a minha matéria, não precisa preocupar, não. Ok, Brian? Tá, ok. Obrigada. Disponha. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Bom, considerando o silêncio, eu dou por encerrada a aula de hoje, né? Então, eu vou postar lá na aula 3.4 essa atividade e vou mandar para a Sara, para mandar para o pessoal de ADM que está sem o acesso ao portal. Então, eu vou postar essa atividade, por favor, tentem fazer. Eu sei que está fazendo frio, dá vontade de dormir, mas tentem fazer, porque é bem legal essa análise dinâmica, que a gente tem uma visão geral, né? Da estrutura do capital de giro da empresa, por que a empresa está pagando muitos juros ou não, como que está esse processo do capital de giro. Isso é bem interessante, porque depois a gente vai pegar e fazer isso um balanço original, aí vai ser, a gente vai ter um trabalho para entregar depois, vai ter um trabalho só, né? Aí nós vamos pegar, na verdade, um balanço oficial de uma empresa, para a gente fazer essas análises que a gente está fazendo aqui, né? Análise do capital de giro, calcular os prazos médios, rentabilidade, lucratividade, vai fazer um trabalho um pouco mais completo desse balanço que eu vou passar para vocês. Oi, Yuri. Consideravelmente é importante que o gestor financeiro entenda sobre o balanço. Só que, no caso de alguém que vai abrir um empreendimento, esses dados ficam diretamente com o contador, certo? Não, na verdade, o contador, ele produz o balanço, né? Ele tem a técnica lá que vai gerar o balanço. E esse balanço, assim que ele gera, ele tem que passar para o gestor financeiro. Ah, entendi. Aí o gestor financeiro faz todas as análises possíveis para poder fazer a gerência, né? Exatamente, para poder gerenciar e tomar as decisões. Uhum. Entendi. Ok? Nada impede o gestor financeiro ser um contador, ou ser um administrador, ou ser um tecnólogo de gestão financeira, assim, isso. Mas assim, o papel do contador é gerar as informações, e do administrador financeiro é analisar as informações e tomar as decisões financeiras. Entendi. Ok? Ok. Beleza, então. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Gente, então, muito obrigado. Até a próxima aula mesmo. Até a próxima aula. Prazer danado e grande estar aqui com vocês mais uma vez. E até a próxima. Bom descanso. Ok. Boa noite, Alan. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Disponha, eu agradeço.